Tá vendo todas essas câmeras e sensores? Não as de vigilância ou de presença pelas cidades, mas sim nos carros. A maioria pode não perceber ou não prestar atenção no trânsito nesse sentido, mas com um pouco mais de cuidado, verá que cada vez mais os carros são equipados com radares, sensores e câmeras pela carroceria. Sendo os chamados ADAS, em inglês, Advanced Driver Assistance Systems, ou em português, os assistentes avançados de condução. Eles são, basicamente, sistemas desenvolvidos com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro, visando salvar vidas e diminuir o número de acidentes, algo cada vez mais importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os acidentes de trânsito em 2030 serão responsáveis por mais mortes no mundo que doenças como diabetes e hipertensão. Mas a oferta desses itens ao redor do mundo é muito diferente. Preocupante. O primeiro ADAS desenvolvido e aplicado em veículos de passeio foi o freio ABS, em tradução livre, freios anti-bloqueio. Sua idealização começou na aviação, ainda na década de 1920, mas foi em 1978 que o primeiro sistema moderno e aplicado em um modelo de produção em série foi lançado. A empresa de tecnologia Bosch, em parceria com a também alemã Mercedes-Benz, estreou o item como opcional no novo Classe S, sedã topo de linha da montadora. O item funciona basicamente impedindo de forma eletrônica que as rodas travem ao frear, o que dificulta a frenagem, e por isso do seu nome. O desenvolvimento da tecnologia continuou, e alguns anos mais tarde surgiu o ESC, ou Controle Eletrônico de Estabilidade. E em 1995, o primeiro ESC moderno foi lançado, patenteado novamente pela Mercedes e a Bosch no novo Classe S. O sistema funciona intervindo ativamente na distribuição da frenagem e aqui também no volante, durante mudanças bruscas de direção, visando manter o veículo no seu trajeto. O que, segundo o órgão de testes de segurança veicular europeu, o Euro NCAP, foi a invenção mais importante no setor desde o cinto de segurança. Com o tempo, a tecnologia foi ganhando as ruas e cada vez mais modelos passaram a ser equipados com os assistentes. Mas com softwares e dispositivos cada vez mais capazes e modernos, frear e corrigir a direção não parou por aí. Ainda no século passado, as tecnologias de guerra buscavam novos usos, e radares e câmeras passaram a ser estudados para aplicação na indústria automotiva, e assim surgiu o que viriam a ser uma nova geração de assistentes. O primeiro deles foi o Aviso de Colisão Frontal, FCW, apresentado em 1992 pela japonesa Mitsubishi, que emite alertas sonoros quando o carro da frente ficar muito próximo. Já em 1999, a Mercedes lançava o hoje famoso ACC, Piloto Automático Adaptativo, que mantém a distância programada do carro da frente, freando e acelerando por conta própria em velocidades de cruzeiro. Até que em 2008, a sueca Volvo lançou o primeiro AEB, Autonomous Emergency Braking, ou frenagem automática de emergência, um dos mais importantes sistemas atualmente, o qual monitora o ambiente ao seu redor constantemente e freia de forma automática para evitar uma colisão frontal. E em 2010, a câmera do assistente passou a identificar também pedestres, o primeiro no mundo segundo o Guinness, sendo um marco na área, e que hoje detecta também ciclistas, motos e até cruzamentos, de dia ou de noite. Mas essa mesma câmera trouxe, para além desses assistentes de frenagem, os de faixa. O mesmo Debonair da Mitsubishi, em 1992, estreou o Lane Departure Warning, o aviso de saída de faixa, que emite alertas quando o carro está prestes a sair da sua faixa de rodagem. Em 2003, então, a Honda lançou para o mercado japonês
o assistente de permanência na faixa, conhecido pela sigla LKA, que além de avisar, corrige o volante para o carro voltar para o centro da sua faixa, e que em 2006 chegou a outros países no mundo, se popularizando principalmente na Europa. Em 2014, ano em que o controle de estabilidade passou a ser obrigatório em todo carro novo vendido na União Europeia, os assistentes de frenagem e de faixa passaram a ser testados e pontuados pelo Euro NCAP. Hoje, os chamados Lane Centering Assist inclusive mantêm o veículo no centro da faixa e que, combinados com outras tecnologias, tornam viagens mais seguras. Como com o detector de ponto cego, apresentado pela primeira vez em um modelo de produção ainda em 2004 pela Volvo, o qual avisa da presença de veículos ao mudar de faixa e que mais tarde passou a intervir no volante para evitar uma colisão lateral. E esses mesmos radares e sensores instalados nos espelhos e paralamas traseiros originaram os detectores de tráfego traseiro, conhecidos pela sigla RCTA, que alertam ao sair de uma vaga, com o primeiro sistema tendo sido apresentado pela Chrysler ainda em 2010 e que mais tarde passou a frear automaticamente. Mas de volta aos para-brisas, mais sistemas vieram com essas câmeras, com destaque para o Traffic Sign Recognition, reconhecimento de sinais de trânsito em português, que identificam as placas de velocidade na via e avisam o motorista no painel de instrumentos, com o primeiro carro do mundo com a tecnologia tendo sido o Opel Insignia, ainda em 2008, que, quando em conjunto ao limitador de velocidade, se torna uma importante ferramenta que regula automaticamente a velocidade máxima que o carro pode alcançar de acordo com a via. E complementando o pacote, existem ainda os chamados detectores de atenção do motorista, sistemas que monitoram o comportamento da direção e o nível de cansaço e distração ao volante, além dos assistentes de farol alto automático, que visam não ofuscar os veículos da estrada, mudando automaticamente do farol alto para o baixo. A evolução no setor não para, com cada vez mais marcas anunciando pacotes de hadas compostos por dezenas de sistemas, novas funcionalidades e aperfeiçoamentos, com o intuito de se destacar e atrair os consumidores, mas assim fabricando carros mais seguros. De acordo com o estudo de 2019 da Bloomberg, de cada 100 acidentes provocados por perda de estabilidade, 38 são evitados se o carro tiver ESC. Além disso, para cada $1 gasto a mais por pessoa na compra de um veículo com o sistema, $2,8 voltam para a sociedade, pela diminuição nos acidentes e gastos com saúde. E entre 2020 e 2030, quase 50 mil vidas poderiam ser salvas e 150 mil feridos evitados, se apenas o controle de estabilidade tivesse se tornado obrigatório em 2020 nos países do G20. E no caso dos assistentes mais modernos, como os de frenagem, faixa e sinais de trânsito, o impacto é enorme também. Segundo pesquisa de 2021, conforme a presença deles aumentar na frota, o número de acidentes diminui consideravelmente. De acordo com o Conselho Europeu para Transporte, 140 mil acidentes serão evitados e 25 mil pessoas vão deixar de morrer nas ruas da Europa até 2038. E o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos aponta para o mesmo caminho, com uma redução que pode chegar até 62% nas fatalidades por ano com a adoção dos assistentes na frota de veículos. Mas as estradas ao redor do mundo para esse trânsito mais seguro são bem diferentes. O controle de estabilidade só se tornou obrigatório em todo o carro vendido no Brasil em 2024, 10 anos mais tarde que na Europa. E nesse meio tempo, muito mais aconteceu do outro lado do mundo, com a Comissão Europeia assinando em 2019 o GSR, Novo Protocolo de Segurança Veicular para o Bloco, um marco no setor para todo o mundo.
Como explica Graziella Jost, diretora de programas do Conselho Europeu de Segurança nos Transportes, organização independente que teve papel crucial na elaboração e aprovação do GSR. Those technologies should benefit everyone, not just the happy few who are aware of those technologies and ask for it, or the one that can just afford it. So the regulation, the beauty of the general safety regulation is that it applies to everyone. Before a regulation is adopted, or even together with the draft regulation, the Commission always has to present an impact assessment study, and that has been done by TRL, Transport Research Laboratory, the UK-based, and they published several reports. So first was a 2015 report. They looked at 50 measures, and they made a cost-benefit analysis. And from that 50 technology list, they went down for 15 to make it mandatory. So the ones that were deemed too expensive or with not enough life-saving potential, they were excluded. Yeah, TRL described the package as one of the most important safety measures since the introduction of the seatbelt. So it's really like a one lifetime revolution, huh? O programa instituiu que todo carro vendido por lá passaria a contar com uma grande quantidade de novos ADAS de série, já em 2022 para novos modelos apresentados e em 2024 para todos os carros vendidos. E os principais assistentes em questão foram o AEB, com detecção de outros veículos, pedestres e ciclistas, assistente de permanência na faixa, reconhecimento de sinais de trânsito em conjunto ao limitador de velocidade, detector de atenção do motorista, de algum modo, e alguma assistência traseira, sensor ou câmera de ré, e não necessariamente o detector de tráfego traseiro. E enquanto isso por aqui, somente o ESC se tornava obrigatório, após, inclusive, ter sido adiado por 2 anos em relação à ideia inicial do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. E ainda é importante lembrar que a mesma diferença de 10 anos para a Europa também aconteceu com os freios ABS, obrigatórios desde 2014 no Brasil, mas desde 2004 por lá. E mergulhando nessa questão, ao analisar a oferta de ADAS pelas marcas ao longo dos anos, não olhando apenas para a legislação, a disparidade se acentua. Começando pela Volkswagen, o exemplo mais emblemático é o Polo, carro mais vendido da Alemanha no país. A geração atual do hatch, lançada em 2017, não oferece no Brasil nenhum ADAS de nova geração, nem como opcional, enquanto na Europa conta com AEB de série desde o lançamento e ACC, detector de ponto cego e tráfego traseiro, como opcional, além de assistente de faixa e sinais de trânsito de série desde 2022. E voltando um pouco mais para o antepassado Gol, a ABS só se tornou de série no projeto brasileiro em 2014, devido à legislação, e ESC nunca teve, sendo descontinuado em 2023 por isso. Itens que na Europa, o equivalente Polo possui desde 2002 e 2009, respectivamente. Seu rival francês, o Citroën C3, repete o mesmo caminho, com a atual geração não oferecendo nenhum ADAS de nova geração por aqui, ao passo que a versão destinada à Europa conta com leitor de placas e aviso de saída de faixa de série desde 2016, ainda na sua geração anterior. A irmã Peugeot é melhor nesse quesito, com a atual 208 oferecendo AEB, assistente de permanência na faixa, farol alto automático, detector de atenção do motorista e até mesmo reconhecimento de sinais de trânsito por aqui, o único do segmento com o sistema. Mas diferente do europeu, que possui esses itens de série desde o seu lançamento em 2019, aqui somente na versão mais cara. E além disso, ACC, detector de ponto cego e tráfego traseiro e a centralização ativa na faixa só estiveram disponíveis no Brasil brevemente na sua versão elétrica, que não por acaso vinha importada da França. Enquanto isso, a conterrânea Renault,
que na verdade vende modelos Dacia sob seu logotipo por aqui, marca de entrada do grupo Renault com foco no preço e não nos equipamentos, mesmo com o novo Kardian, uma reformulação do Sandero europeu, só oferece AEB, ACC e BSM na versão mais cara e não possui nenhum assistente de faixa, não reconhece pedestres e ciclistas, nem possui detector de atenção no motorista e reconhecimento de sinais de trânsito, todos de série na Europa por conta da nova legislação. Em relação às japonesas, a situação não é muito diferente, e o principal exemplo da Toyota é o Corolla, que mesmo custando cerca de R$200 mil, não oferece leitor de placas de trânsito nem como opcional, e assistente de ponto cego, tráfego traseiro, AEB com detecção de ciclistas e intersecções e detector de atenção do motorista passaram a ser oferecidos por aqui somente este ano, itens que são todos de série na Europa desde 2020. E a situação fica ainda pior em relação ao ABS, que somente em 2008 passou a equipar o modelo brasileiro, 11 anos mais tarde. Em relação ao controle de estabilidade, foram 15 anos necessários, quase 2 gerações do modelo para que se chegasse aqui. E a conterrânea Honda seguiu uma estrada parecida, não oferecendo ABS por 7 anos no hatch fit, nem como opcional, e controle de estabilidade veio somente em 2018, 10 anos depois que o europeu Jazz, que desde 2014 já tinha AEB de série e aviso de faixa, leitor de placas e farol automático como opcionais, itens nunca oferecidos aqui. Para explicar isso, algumas questões aparecem no trajeto. A primeira e mais abordada é o custo de produção e implementação dessas tecnologias, que podem tornar os carros mais caros para as montadoras e para o consumidor. Sobre isso, uma pesquisa de mercado indicava que em 2018 nos Estados Unidos, um pacote opcional com hadas de nova geração era vendido por cerca de $2.000 pelas marcas, 5% do valor total do veículo, uma quantia não tão expressiva, mas que impacta principalmente modelos de entrada. E para se ter uma ideia, de 2014 para 2024, o preço médio dos 10 carros mais vendidos na Espanha aumentou de cerca de 14 mil euros para quase 24 mil. Mas na prática, não são só os hadas que impactam nesse preço. Segundo um levantamento de 2021 do Boston Consulting Group, as principais outras razões para o aumento nos preços nos últimos anos foram a eletrificação da frota e a busca por mais itens de conforto e conectividade pelos consumidores. E outro estudo de 2023 da Giotto Dynamics aponta a crise de matéria-prima na pandemia, a diminuição nas vendas e o câmbio instável do dólar como principais motivos desse aumento, antes das normas mais rígidas de segurança e a adoção de hadas. E Felipe Munhoz, expert da indústria automotiva e analista pela Giotto Dynamics, líder mundial em pesquisa e dados do setor, explica como essa diferença na oferta é um comportamento de mercado, não algo que as marcas não conseguem arcar. I think as any technology, the costs are usually higher at the beginning of the development and introduction of the technology, but once the volumes help in terms of sales, well, you usually have a lower cost. This is particularly the case for almost all technologies where China is working on. The Chinese cars are making a lot of progress in all terms. One of them, of course, ADAS, safety. Honda and many other car makers in Brazil might not be very proactive in terms of adopting technologies. One is because what I just said, because I mean the business is to sell cars and they are operating in an emerging economy where not everybody can afford the car. But the other reason it might be because they also want to make more money. That's right, that's capitalism. And my count here is that this is going to change once the Chinese car makers establish themselves in Latin America, particularly Brazil. Chinese car makers are very aggressive in terms of product and prices, and they are very competitive. China is
making a lot of progress in terms of AIs. So my view is that, as I just said, as we live in the capitalist world, once the Chinese car makers start gaining traction because of their good prices and the good specs, Honda, Fiat, Volkswagen, Renault, Toyota, all the ones that have been operating in Brazil for many years will need to wake up and adopt these technologies if they don't want to lose market share. Olhando na prática, o Dacia Sandero, por exemplo, modelo mais vendido na Europa e o mais barato também. Quando a segunda fase do GSR entrou em vigor em 2024 e o modelo foi atualizado para se adequar, não houve aumento no seu preço. Somente no final do ano isso ocorreu, apesar de nenhuma nova alteração. Já o Renault Clio, segundo modelo mais vendido por lá e que não precisou se adequar, teve aumento de €200 em janeiro de 2024. No mercado brasileiro, com a obrigatoriedade do ESC entrando em vigor na mesma época, o comportamento foi parecido, mas pior. De acordo com o estudo de 2012 do NHTSA, o custo de implementação do ESC era de apenas $111 em 2010, o qual havia diminuído para 50 já em 2019, segundo outro levantamento da Bloomberg, um valor certamente bem menor que os hadas mais modernos. E somando isso à extensão do prazo em 2 anos por aqui, para que as marcas se adequassem, o que não ocorreu na Argentina, por exemplo, um aumento mínimo ou zero era esperado. Mesmo assim, eles vieram, como no Fiat Mobi, que precisou se adequar em janeiro e teve aumento de R$2.000 na ocasião. Mas é importante ainda ressaltar que em 2023 o hatch já havia passado por um aumento de R$1.500, sem nenhuma alteração. E de 2024 para cá, o preço aumentou quase 10.000, e isso sem mais melhorias na segurança. Outro exemplo é a Fiat Strada, modelo mais vendido do Brasil e que, apesar de não ter passado por alterações, pois já ter ESC de série desde 2020, sofreu reajuste de R$1.000 no começo do ano passado, e desde então aumentou mais 10.000 também, sem sequer uma alteração na lista de equipamentos de série. E analisando o top 10 dos modelos mais vendidos nas regiões, na União Europeia, apenas 2 não possuem nota máxima de segurança no Euro NCAP, sendo o Dacia Sandero, o mais vendido, e o Duster, também romeno, modelos com foco no preço e robustez. Já no top 10 brasileiro, apenas 3 modelos alcançaram nota máxima no Latin NCAP, enquanto que a Fiat Strada, a mais vendida, recebeu uma de 5. E o Fiat Argo, nota 0. Lembrando que os próprios critérios de avaliação dos órgãos diferem, com o mesmo Volkswagen T-Cross, por exemplo, recebendo 5 estrelas em ambos avaliadores, mas com o modelo brasileiro não contando com nenhum hadas de nova geração de série. Mas mais importante que isso é analisar o quão caros são os modelos mais vendidos em cada região. O quarto carro mais comprado pelos europeus em 2024 foi o Tesla Model Y, um SUV elétrico de mais de €40.000, seguido de modelos médios, consequentemente mais caros, como o Volkswagen Golf e o Skoda Octavia. Enquanto que no Brasil, nenhum médio, elétrico ou qualquer carro que tenha outros hadas de série que não os obrigatórios ABS e ESC estão no top 10. Ou seja, o poder de compra dos consumidores é muito diferente entre as regiões, e questões políticas e econômicas refletem na frota menos equipada. Como explica Fernando Osório, mestre em computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador e professor no Departamento de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. Então, tem essa questão econômica que elas devem estar presentes, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Essas empresas têm que ter um nível ético, um nível de responsabilidade do produto. Eu acho que o desabilitar é um pouco isso. Os caras estão habituados a um nível de padrão de qualidade de sinalização e de mapeamento de informações que não tem no Brasil. Então, o que você vai fazer? Você vai assumir um risco daquele seu sistema começar a falhar? Ou você desabilita sabe,
e lava as mãos. Então, se caminha meio que junto. A política de incentivo de pesquisa, desenvolvimento e inovação e nacionalização, né, porque também não adianta só trazer de fora, junto com a legislação. E eu acho que é esse o casamento que não existe. Não colocar um sistema, um carro brasileiro porque você não tem um público que vai conseguir pagar, bom, é o problema. É uma questão de políticas públicas, né? A vida do brasileiro não tem o mesmo valor, entre aspas, tá, que a vida de alguém que vive num país rico e desenvolvido, por uma questão econômica. Para se ter uma ideia, são necessários 18 salários mínimos para comprar um Citroën C3 em Portugal, segundo o modelo mais barato por lá, e que no Brasil, mesmo sendo um dos mais baratos também, custa mais de 48 salários, além de ser muito menos refinado e equipado que o europeu. Não se trata, portanto, apenas de mais ou menos consciência dos consumidores brasileiros e europeus, uma outra questão levantada na Rota dos Hadas. Por exemplo, 36% dos motoristas britânicos não sabem exatamente quais itens de segurança seus carros possuem, e 41% desligam pelo menos um ADAS ao dirigir, por considerarem irritantes ou intrusivos demais, com o verdadeiro problema sendo o valor que a segurança custa na prática mercadológica, com o preço em mercados emergentes sendo pago então não em dinheiro, mas com a vida dos consumidores. Como comenta Alejandro Furas, presidente do Latin NCAP, órgão independente responsável pelos testes de segurança dos carros vendidos na América Latina. Em nossa visão, o brasileiro tem uma prioridade maior para carros mais seguros que o que tinha quando a Latin NCAP começou no 2010. E é uma coisa mais significativa agora. O mercado da América Latina tem vamos falar assim, uma preferência pelo preço e a utilidade do carro. O brasileiro não quer comprar um carro de uma estrela, isso com certeza. Mas o que o brasileiro pode pagar e que o carro dê a utilidade que o brasileiro precisa. O standard, vamos falar, o brasileiro médio não gosta de um carro que pode se matar ele ou sua família nesse carro. Eles não aceitam isso. Mas, infelizmente, não posso pagar outra coisa. Se nós falamos de standardizar a segurança no Brasil, essa estrada deveria ter um nível de segurança maior e ter essa concordância. O que leva à questão da obrigatoriedade legal e ações do poder público. O ADAS depende principalmente de uma regulamentação do governo. Se um governo obriga, o ADAS tem que estar lá, é regulamentação na Europa. Também do lado do mercado, como no caso do Latin NCAP, que o NCAP pressiona o mercado para acelerar a entrada e penetração do ADAS. E também da abertura, vamos falar assim, como as montadoras disponibilizam a vontade das montadoras para disponibilizar. Se você não tem um mercado regulado como temos agora, então tem uma dificuldade um pouco maior. O ADAS hoje é como foi no ano 2000 o OSC na Europa. Isso precisa de incentivos do governo, precisa de impulso da indústria, decisão da indústria, muito teste, muita pesquisa científica, avaliação da data, e evoluir muito isso. Isso tem muito tempo, isso leva muito tempo. E principalmente também o compromisso do governo, não somente para regulamentar a segurança, sino também para melhorar, nivelar a infraestrutura dos países, da infraestrutura do mercado ou caminhos e outras vias, para que os ADAS sejam mais efetivos também e tenham um suporte de evolução mais rápido. O ADAS sempre vai chegar a evoluir mais ótimo se tem uma melhor infraestrutura, mais rápido. Se não tem infraestrutura, vai também continuar evoluindo, mas vai chamar mais tempo. Hoje, o Brasil conta com o MOVER, o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, destinado a fomentar a indústria automotiva do país por meio de subsídios concedidos a marcas que investam aqui e produzam modelos mais sustentáveis, tecnológicos e seguros. Criado em 2023, substituiu o Rota 2030, reformulando os critérios para redução ou aumento do IPI dos veículos, com um deles sendo desempenho estrutural e tecnologias assistivas à condução. O programa dividiu na sua regulamentação usadas em 4 categorias, A, B, C e D, e instituiu prazos para as marcas se adequarem. No caso do Grupo A, que na prática só exige a mais que os itens já obrigatórios, assistência traseira, o prazo vai até 2027.
Já no grupo B, que contempla A e B com detecção somente de veículos e só o aviso de saída de faixa, o prazo aumenta para 2031 e é de 90% dos itens, não total. E para os grupos C e D, que de fato equiparam o Brasil à União Europeia na quantidade de ADAS, contemplando A e B para pedestres e ciclistas, LKA, detector de atenção e até o reconhecimento de sinais de trânsito com limitador de velocidade, não foi estipulado um prazo ou porcentagem mínima de cumprimento. Isso, na prática, apesar de ser um avanço, continuará refletindo em carros menos seguros. Hoje, por exemplo, nenhum modelo da Toyota no Brasil, Volkswagen e Honda, com a maioria deles passando dos R$200 mil, não possuem reconhecimento de sinais de trânsito, tal qual carros ainda mais caros, como o Hyundai Ioniq 5, na casa dos R$400 mil, e a maioria dos modelos da Volvo. Uma medida, inclusive, que de acordo com Vinícius Garritano, gerente de produtos da Volvo Cars Brasil, volta a atenção a questões estruturais. E aí entra uma questão de ensinar o carro, e aí carece de um aprendizado das placas que a gente tem no Brasil. E por esse motivo, ele foi desabilitado porque a gente entendeu que não estava pronto ainda para o mercado brasileiro. Então ele tem essa capacidade, na Europa funciona, ele veio dessa forma, mas aí a gente disse que é melhor que não se tenha do que você ter e correr um risco de ele funcionar de uma maneira equivocada. O carro é o mesmo lá e aqui, mas por esse motivo de infraestrutura a gente acaba não conseguindo disponibilizar. Pensando em legislação, em governo, tem que sim sempre ter, forçando para que se tenha tecnologia mais segura possível, mas eu acho que depende um pouco também das marcas, né? Elas trazerem o fator inovação, trazerem algum item, digamos, disruptivo. Eu acho que é um pouco de casa, um pouco das empresas que se cobrem a fazer essa diferenciação até de mercado, pensando na segurança, e o governo também, os governos, país que seja, que não fiquem para trás e deixem que, por exemplo, um carro não tenha um fator mínimo de segurança. Em comunicado, o Ministério dos Transportes respondeu que as normas de segurança veicular no Brasil seguem na maioria das vezes as regulamentações da ONU, as mesmas da União Europeia, e que segue com esforços para a redução de mortes e acidentes de trânsito. Mesmo assim, o país segue sem aprovação da resolução do CONTRAN, que visa tornar obrigatório pelo menos A e B e aviso de saída de faixa em 2029, e ainda mais sem perspectiva para outros ADAS, principalmente em relação ao reconhecimento de sinais de trânsito, o ADAS menos presente aqui, apesar do excesso de velocidade ser responsável por metade de todos os acidentes. It's true that ISA has errors, but all technologies, they do errors. And it doesn't prevent the industry from saying, oh, we should actually put AAB on cars. So they have a dual approach, you know, when it's ISA, oh no, we need 100% accuracy rate, otherwise we don't fit it in. And other technologies, even level 2 or level 3, they make errors. People are dying from those errors in the US. And it's somehow still okay to have those systems, and they say, yeah, we're learning, the algorithm is learning, but we can't just afford not to do it. Well, then it's the same for ISA. Why a double standard? The life saving has been proven by the work before the regulation. The TRL report shows its cost benefits, so you save more lives than it actually costs to fit. Especially when you mass produce, so you put them as a standard, you have economies of scale. Give the industry a vision, then they can't say, well, we can't do this. They will always say, we're not ready. Yes, so that's why you need to set the clear roadmap for them now. This is, I think, what works for GSR. But yeah, you need pressure from citizens, from government, from consumer program, from the press. We are way too complacent with the industry for pushing products that we know could be safer. I mean, I'm not saying they're unsafe, but they're not safer. We know they can do better, and they can do in Europe, so why can't they in the rest of the world?